Pessoal, bom dia, Paz do Senhor. Mais uma semana se iniciando, mais um dia se iniciando. Que nessa segunda-feira Deus venha falar por intermédio da sua palavra aos nossos corações. Hoje, dia 6 de fevereiro, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal sobre os projetos de aconselhamento e mentoria, Pão da Vida, o projeto de restauração Meu Deserto. Mais informações na descrição através do WhatsApp e no vídeo que eu disponibilizo aqui, onde eu falo também sobre os 3 projetos. Nossa leitura nessa manhã e meditação vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 7, no versículo também de número 7. Diz assim a Bíblia: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e o Senhor trovejou aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e confundiu de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma luta contra os filisteus, porém o cenário aqui era um cenário, digamos, do início ali da nação de Israel. Já tinha se passado o período dos juízes, então não era bem o iniciozinho, mas um período intermediário entre os juízes de Israel e os reis de Israel, o período em que começa ali as dinastias reais sobre Israel. Quem governava Israel nesse momento era o Senhor, e assim tinha que ser. Talvez aqui fosse o modelo, o padrão correto, uma nação que estava ali ajustada diante de Deus, que recorria ao Senhor, que buscava ao Senhor, tudo por intermédio do profeta e sacerdote Samuel, e Deus era quem direcionava e reinava sobre aquela nação. Só que eles abdicaram disso, eles renunciaram isso, porque queriam ser que nem os povos, as nações vizinhas, que tinham reis, homens. Não era isso que Deus queria, não era esse o projeto. Então, o povo de Israel ele se deparou com inúmeros inimigos, mas dentre esses inimigos havia um que era ferrenho, que talvez fosse o pior de todos os inimigos: os filisteus. Não à toa, em diversas mensagens eu falo sobre esse povo, sobre esses inimigos de Israel. Davi foi um grande inimigo deles, né? Talvez tenha sido ele quem mais lutou contra os filisteus, mas aqui não é o caso. Aqui foi Samuel, o profeta, quem conduziu o povo nessa peleja contra os filisteus. E volta e meia eles estavam lá, né, no encalço de Israel, fazendo guerra, não davam descanso. E nessa ocasião eles subiram contra Israel para guerrear. Eles eram, como eu falei, inimigos de Israel. Quando nós lemos esse texto, ele traz para nós o entendimento de que também temos inimigos. Não são pessoas. Porque se pensa assim: não gosto de fulaninho, ciclano não gosta de mim. Olha, ainda há chance e tempo de reparar isso. Inimizade não é de Deus, ranço, mágoa, não vem do Senhor. Não alimente esse tipo de sentimento no coração. Os nossos inimigos não são pessoas. As pessoas, quando agem de maneira ruim, de forma a nos prejudicar, tem culpa da pessoa ali? Tem, mas também existe ali toda uma questão espiritual envolvida, né? Toda uma questão, às vezes, de má formação daquela pessoa, de caráter, de personalidade. Então tem todo um contexto, e o homem, dentro das suas falhas, dentro das suas limitações, é comum decepcionar, ferir, magoar, mas libera o perdão. Os nossos inimigos, eles são problemas que surgem, situações que se apresentam, e elas vêm normalmente do adversário, de Satanás, da carne, a nossa natureza pecaminosa, e do mundo, aquilo que o mundo oferece. Então nós temos enfrentado inimigos diversos: enfermidades, desemprego, destruição familiar,
inúmeros problemas que, se a gente fosse listar aqui, doenças, né? Coisas que se levantam ao longo da nossa jornada, da nossa vida, dívidas, problemas financeiros, problemas com filhos, com familiares. Então Israel, ele temia os filisteus. Esses inimigos que vêm contra nós têm o intuito de nos amedrontar, de nos fazer desanimar, de nos fazer temer. Agora, o texto que nós lemos, algumas expressões ali, elas ficam, para mim, de uma maneira bem clara, assim, ela traz para nós alguns ensinamentos. Por exemplo, eles dizem aqui, não cesses de clamar. Foi o pedido que eles fizeram ao profeta Samuel. O clamor é a nossa arma. O clamor é o que nos assegura a vitória diante de qualquer inimigo. Só resta uma possibilidade, a oração, diante de qualquer inimigo. Então, não cesses de clamar. Até quando eu vou orar? Até quando eu vou buscar? Até quando eu vou clamar? Não cesses de clamar. A oração é muito importante, mas a constância, perseverar em oração, é tão ou mais importante. Então, o texto segue dizendo: e o Senhor lhe deu ouvidos. Deus está com os seus ouvidos atentos, abertos para ouvir, né, o clamor daquele que teme ao seu nome, aquele que o serve. O Senhor é um Deus vivo, que responde às nossas orações, que conhece os nossos problemas, os filisteus, os nossos inimigos. A palavra diz que o Senhor trovejou aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus. O trovejar é uma demonstração do poder do Senhor, do poder de Deus sendo manifesto no meio do povo. E o trovejar, né, quando a gente essa época do ano é uma época que acontece muito isso aqui no Rio. Faz sol durante o dia inteiro. Agora mesmo tá um sol absurdo. Parece que já 8 horas da manhã já tá... Agora são 10, né? Mas 8 horas da manhã parece que o sol tá 40 graus. Mas chega de tarde, começa a ventar, a chover. Mas assim, mais venta e troveja. E o trovejar, ele assusta, né? Aqueles trovões assim que tu às vezes escuta, assim, parece que vai cair um raio dentro da sua casa. Então, trovejar é isso, é uma demonstração de poder, é algo que aterroriza os inimigos. Então, o Senhor, ele age no mundo espiritual e nós conseguimos sentir, né, a sua presença, ver o seu agir. Quando temos essa sensibilidade espiritual, nós entendemos, nós conseguimos ouvir o estrondo de Deus contra os problemas da nossa vida. Conseguimos identificar o poder de Deus, a mão de Deus sobre aquela situação que às vezes nos incomoda, que às vezes nos amedronta. A palavra fala que os filisteus foram aterrados, ou seja, cobertos de terra. Assim que Deus faz, Deus dissipa. Eu sempre digo que Deus traz à existência o que não existe e Deus leva à inexistência os problemas que existem. Eu já vi gente, eu tenho certeza que alguém já viveu essa experiência aqui, ou conhece de alguém que viveu, gente que tem um diagnóstico no médico de um tumor e vai fazer outros exames, volta depois de um tempo no médico e nesse período, nesse intervalo, clama ao Senhor, pede ao Senhor cura, sobe monte, recebe oração e o Senhor cura, o Senhor opera um milagre, a pessoa volta com os exames e já não tem mais nada. Então Deus leva à inexistência o mal que havia. Deus faz, ele dissipa, ele faz sumir, porque aterrar é isso, é cobrir de terra, fazer desaparecer. Fazer desaparecer, Deus faz desaparecer. Não, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor. O Senhor vai aterrar os teus inimigos. O Senhor vai aterrar os filisteus aí. Está enfermo? Terra nos filisteus. Está desempregado? Terra nos filisteus. Está com problema no lar? Terra nos filisteus. Eles foram derrotados diante de Israel. Não vai ser em oculto, não, vai ficar claro para todo mundo e para você que Deus foi quem fez. Então, Samuel pega uma pedra e aquela pedra, o nome ali é colocado de Ebenezer, é uma pedra de socorro, e ele bota o nome ali daquele lugar de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui meu tem 23 anos, 24 anos, ou até aqui, desde que eu conheci os caminhos de Deus até hoje.
Eu não sei quanto tempo tem o teu até aqui. Eu acho que o meu tem um pouco mais. Estou ruim de cálculo. 1997. Eu não sei quanto tempo tem o teu até aqui. Mas até aqui. Desde que você entrou na presença de Deus, talvez há 10 dias, talvez há 10 anos, 20 anos, 30 anos, desde criança, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor que nos ajudou. As pessoas não ajudam, não. Ajuda mesmo. Eu falo para vocês, tudo que eu tenho Deus me dá, porque só a graça mesmo. Não, Deus me dá, Ele usa pessoas, é claro. Pessoas que ajudam são pessoas às vezes que a gente menos espera. Por exemplo, vocês aqui do canal, quantas vezes me abençoaram, né, de diversas maneiras, com oração sobre tudo, e eu sinto quando eu estou tendo uma cobertura de oração ali, uma cobertura espiritual, quando as pessoas falam, olha, eu leio os comentários, eu senti no coração um dia de orar por você, o Senhor me revelou, e naquele dia eu estava precisando. Então, as pessoas, às vezes, de longe, ajudam mais do que as de perto. O pessoal da família ninguém ajuda, não. O pessoal de perto ninguém ajuda mesmo. Aí a gente fala, o Senhor nos ajudou. Diversas oportunidades nós vemos que foi Deus, foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, realmente nós não teríamos chegado até aqui, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar te ajudando, minha irmã, meu irmão. Creia, confie e descanse. Tá bom? E Deus te abençoe nesse dia, nessa semana que se inicia. A paz do Senhor Jesus.